Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá para o nosso. Ih, que é isso aí? Ah, não. Agora que eu reparei nesse camiseta aqui. Tá, isso aqui, calma, gente, calma. Não é o capiroto, não. Não é o tinhoso. Isso aqui é um viking, né? Ele tá com o capacete dele de guerreiro, e tal. É só uma camiseta que um primo me deu. É um time de futebol americano e também uma homenagem para um amigo meu, mas não vamos querer causar escândalo aqui. Então, calma aí. Ok. Então, agora sim, uma camisa de crente, certo? É? Que Deus disse: sejam santos porque eu sou santo. Então, aqui sim, New Orleans Saints. Brincadeiras à parte, vamos lá. Ter o nosso papo de discípulo. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que é da comunidade cristã das Boas Novas de Atibaia, irmãos da região e amigos, irmãos de outros lugares, também bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos ter um tempo agora nesse papo de discípulo. Nós vamos pensar em como às vezes a gente demora para enxergar Deus, né? Demora para enxergar Jesus, e você pode estar agora aí pensando que enxergar, não dá para enxergar. E aí eu faço uma pergunta para você: quantas vezes você foi procurar algo que estava perdido e eu estou basicamente falando de mim, né? E você perguntando para a pessoa ali na sua casa, né? Você viu? Você viu o meu celular? Caramba, onde está o meu celular? Eu não sei. Eu vou mandar uma mensagem aqui para você ver se. Ele tá. Nada não. Isso quando é muito rápido, né? Quando você percebe tão rápido que estava o tempo todo ali na tua frente, mas você não tinha visto. Você passa por isso, principalmente quando você está muito assim, estressado, ansioso, desgastado mentalmente. A gente começa a esquecer e começa a não enxergar mais algumas coisas que são tão claras, né? Enfim, eu teria milhões de histórias para você de como eu sou um cabeça de vento e muitas vezes, não tenho carro agora, mas quando eu tinha, muitas vezes ia sair de carro e saía da garagem, tava andando já uns 5 minutos, aí eu olhava no vidro do carro, coisas, meus pertences ali no para-brisa, porque né, eu sou todo atrapalhado, aí eu saio de casa, boto as coisas ali enquanto eu saía, né? Porque agora eu tenho uma esposa, ela, a pessoa organizada e, vixe, que benção. Então, às vezes esquecia coisa ali no para-brisa enquanto eu ia abrindo o portão e fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, colocando o tênis enquanto ligava o carro, né? De repente, minha carteira ali tá no para-brisa, que muito bom, peguei. Mas, enfim, você tem histórias do tipo que às vezes você não vê coisa que está debaixo do seu nariz. E nessa história de Lucas capítulo 24, do 13 em diante, nós lemos na semana passada, nós observamos ali o principal, né, o coração pulsante de toda a palavra de Deus, né, a Bíblia, a Escritura, o coração pulsante é Jesus. Mas às vezes a gente está cego para isso e está cego para um monte de coisa na nossa vida e não consegue enxergar Deus e a ação de Deus, ok? Então nós vamos ler aquele texto de novo, mas olhando para uma outra parte, não só a mensagem que fez o coração daqueles discípulos queimarem, mas o que fez os olhos deles abrir, o que fez os olhos abrir, isso, o que fez abrir, tá bom? Então, se você quer pegar uma Bíblia, dá uma pausa aí, depois você despausa e continua aqui, porque a gente já vai direto aqui, ok? Beleza? Lucas capítulo 24, 13, eu vou lendo alguns trechinhos aqui, e a gente vai focar naquela parte ali do coração deles queimando. No verso 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E aqui
tanto que veio antes quanto que vem depois, é conhecido a vocês. Se não for, você pode dar uma olhadinha no outro vídeo. E aqui um breve resumo é que os discípulos, né, neste dia aqui, era o dia da ressurreição de Jesus, mas eles estavam meio assim para baixo, porque eles não, né, não tinham visto, estavam meio, né, duvidando, receosos, e tudo que eles tinham ansiado, né, esperado, toda a esperança deles tinha ido por água abaixo quando viram Jesus sendo crucificado. Muitas vezes é com você assim, é comigo também. Quando alguns planos nossos que a gente tem, que a gente coloca na conta de Deus, falando agora vai tal coisa, porque eu estou indo no culto, eu fui na igreja lá que a minha amiga me chamou, agora vai. Aí não vai, você fala, putz, poxa vida. E eu achava que a esperança era isso daí. Mas então nesse momento, né, Jesus era o terceiro dia, Jesus aparece do lado desses dois, eles estão indo embora, eles largaram a missão, né? Como muitas vezes a gente desencana e parece que está dando as costas para Deus e para o povo de Deus e está indo embora mesmo. Jesus aparece do lado deles e fala: e aí, o que aconteceu? Fala: né? Só você que não sabe, você não é de Jerusalém, não? O que aconteceu, moço? Era Jesus. O que aconteceu é que um tal de Jesus de Jerusalém aí era poderoso, ele tinha palavras de sabedoria, de vida, ele era poderoso em milagre, aquele cara era um profeta, ele era tudo e a gente achava que ele ia ser a nossa redenção, a redenção de Israel, a gente ia estar livre dessa loucura de Roma aí, mas enfim, ele foi crucificado. E aí? E aí, o louco disso, né? O impressionante é que eles estão do lado de Jesus, falando para Jesus, chorando as pitangas, por assim dizer, para Jesus. E Jesus, muito pacientemente, falando: que mais que aconteceu? Diga-me mais, diga-me mais. Esse Jesus era assim, é? Enfim, caminhando com eles. Vamos pular ali para o verso 25, você leia o texto todo, nós já lemos também. E no 25, né, quando eles recontam toda aquela história, né, falando daquele momento, a gente chega nessa parte assim que Jesus fala para ele, e ele lhes disse, Jesus disse para os dois: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. A gente já viu isso também. O coração pulsante de toda a escritura, de toda a Bíblia, é que Jesus é o cumprimento disso, e a gente tem uma mensagem só. São várias histórias, são vários capítulos, a gente pode agrupar os capítulos em capítulos maiores, como por exemplo, criação, queda, redenção e restauração, mas a história é uma só, e a história de Deus trazendo de novo o homem para si, que foi desconectado por causa do pecado, certo? E essa história só tem um herói, né? Diversos homens e mulheres de Deus que vão confiando nessa promessa e várias promessas que vão se empilhando uma a uma, e tem todas essas promessas, todas essas situações, elas só têm sim, né, em relação a Deus, né? Deus prometeu que tal coisa acontecer, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Todas elas só têm sim em Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo. Ele finalmente é aquele elo que faltava. Na verdade, a gente sabe que se não fosse por Deus, se Jesus não desce, não se faz carne, não vive essa vida, morre na cruz e para subir nos leva junto, se ele não faz isso, não tem conversa pra gente, né? Não tem boa ação, não tem namastê, gratistê, não tem seja um bom menino, viva o amor. Não tem, tá? Não dá nem para perder muito tempo aqui sobre isso. E aí, lembra, o coração deles queima com essa exposição das escrituras, né? Jesus fala: nossa, o coração de vocês é devagar para aprender, né? Demora, mas Jesus expôs a escritura, e neste papo de discípulo, né? Papo de discípulo, que faz discípulo, que fará discípulo, né? Então a gente está preparando o discípulo, você aí está preparando ou orando por isso. Discípulos que farão discípulos, a gente tem que entender isso aqui. O que Jesus fez é para a gente fazer também, expor as escrituras, né? Expor, né?
fazer essa travessia com o discípulo, né? Do que ele não está entendendo até a parte que tem uma explicação, né? Você atravessa com ele esse rio aí, atravessa com ele essa floresta que ele fica, mas você vai expor, você vai mostrar para ele. Então, no discipulado tem momentos intencionais de ensino, e o ensino que tem Jesus como centro. Não adianta pegar coisa lá de Davi, de Abraão e ficar lá, tá vendo? Nós temos que... Se você não tiver fé, com essa fé, daí cadê o poder da sua vida, meu irmão? Nosso ensino tem que estar atrelado às boas novas, mesmo lá falando sobre Abraão, Davi, a gente vê o que foi bem legal ali, a gente vê exemplos, mas a gente sempre sobe com essa história, agarra na história principal e mostra Jesus para o discípulo. Tem que ter ensino, certo? Então, é uma mensagem só com um herói só, e a gente já falou sobre isso. Isso tira o peso dos nossos ombros e tira o peso dos ombros dos nossos discípulos. A gente não tem mais que ficar tentando encontrar, nossa, qual que será o segredo? Se eu pensar muito numa coisa, o universo conspira. A gente dá risada dessas coisas, mas aí a gente quer achar também promessinha na Bíblia. Então, qual que é o mistério de Deus? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Então, tá aqui, né? Tá na Bíblia. Deus está querendo redimir homens através da mensagem das boas novas. E eu não preciso procurar mais nenhum mistério, não. A gente vai entendendo qual que é a ética do reino. Tem seus sims, tem seus nãos, né? E Deus é um Deus moral. Então ele acha, ele não é que ele acha, né? Mas ele tem coisas que ele acha, que ele crê, não é crê, mano? Deus tem coisas que para ele são certas e tem coisas que são erradas, certo? Tem sims e nãos no Antigo e no Novo Testamento. Então, a gente vai ensinar isso para os discípulos, a gente vai caminhar com eles. Mas não tem um segredo novo, aí tem que ver o que Deus quer para a sua vida, tal. Isso tira essa mensagem, só tira o peso do discípulo, tira o peso de você, né? Ajuda com que isso não fica opressivo demais. Nossa, é muita coisa para entender na Bíblia. Sim, tem várias histórias, com o tempo você vai entender, mas ele já tem a história principal e tudo que ele vai conhecendo, ele consegue voltar de novo para aquela avenida principal que está ligando para Jesus, certo? Beleza. Mas não é interessante, olha como no verso 25, no verso 30, a gente está falando aqui de um coração que queimou com o ensino. Mas quando os olhos deles foram abertos, né? Lembra que a gente falou, né? Às vezes a gente está meio, cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu vou ligar. Quando os olhos dos discípulos foram abertos. Verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E aí eles levantam, saem correndo, né? Olha quando nosso olho é aberto, né? Nosso coração queima por Jesus, mas nosso olho é aberto para a realidade de novo, a gente sai daquela apatia de... E aí entra em ação de novo. Eles saem correndo para falar com os 11, Pedro e companhia, e vão lá e eles trocam ideia, falam, não, a gente viu mesmo Jesus, ele está vivo. Muda tudo isso, certo? Isso muda tudo. Mas não é interessante que os olhos deles foram abertos com um gesto simples de Jesus, mas poderoso. Jesus ensinou. Esses homens já tinham sido ensinados por 3 anos, também junto com os outros. E aqui eles tiveram um curso, né, de verão, um curso master de teologia bíblica, e o coração deles queimava. Nosso coração queimava enquanto ele expunha as escrituras. Então o discípulo que faz discípulo
ensine a palavra de Deus para o seu discípulo. O coração dele tem que queimar é por Jesus, não é pela igreja X, Y, Z, pelo evento e por nada. É por Jesus, certo? Mas os olhos se abriram quando Jesus sentou à mesa com eles, né? Ficou com eles, comeu com eles. E aí, naquele gesto de quebrar o pão, os olhos abriram e falaram: é Jesus! E aí ele desaparece da vista deles. Mas assim, eles já estavam de novo com os olhos abertos para a realidade. E é o que a gente precisa, não é? É o que a gente precisa muitas vezes, que Deus abra os nossos olhos, né? Que ajude a gente a sair desse transe de né? Ou a gente está num transe de egoísmo, que a gente só pensa nas nossas coisas e tudo tem a ver com a gente, Deus tem que fazer as coisas que a gente quer e a gente fica tentando achar jeito de cumprir coisas da Bíblia até que Deus dê o que a gente quer. Isso é um transe também pecaminoso, né? Mas quão simples é e quão poderoso é a comunhão, né? Jesus ensinou a Bíblia toda para eles, né? Curso rápido, eles diziam, no coração queimou, mas o olho abriu quando quebrou o pão com eles, né? Claro que isso se remete à ceia, se remete àquele momento que Jesus ceiou com os discípulos, né? Teve aquela Páscoa ali mostrando que ele seria sacrificado pelos homens. Então ele se quebrava, então partiu o pão e falou: tomem isso, esse é meu pão esse é meu corpo partido, quebrado, moído por vocês. Lembrem que eu estou me dando por vocês. Quão poderoso é para abrir os nossos olhos à coisa prática de Deus, né? Então, onde a gente toma ceia? Quando as igrejas também não estão muito malucas, né, fazendo um negócio muito automático, né? Mas onde nós tomamos ceia? Com quem? A gente faz isso sozinho, né? Agora na pandemia, todo mundo meio assim, e aí, pode, não pode? A gente tem, como é que a gente vai fazer? Mas eu não tenho suco aqui em casa, tal. Mas vê como o estar em comunhão é poderoso para abrir os olhos dos discípulos. Então, discipular, né, caminhar com alguém, além de ensinar a palavra de Deus, além de você... Não, Rafa, não conheço muito, mas o que você conhece você já vai compartilhando, vai expondo isso que você sabe para o seu discípulo, beleza? Mas a parte também que abre os olhos desse teu discípulo, desse teu amigo, que você está querendo que ele conheça Deus, é comunhão, é o partir do pão. E não estamos falando só de fazer festa, pizza e toda hora tem um almoço lá na igreja e tal. Não é só isso, mas é também isso. Né? Não existe igreja, não existe discípulo, né? Lembra das mensagens lá, né, do depois da cruz, né? O discipulado cristão só ocorre quando um coração submisso, né? Ou de um coração submisso para outro, né? E aí isso vai gerando amor por Jesus, né? Discipulado tem que ter vida em igreja local, precisa. Você não tem isso que Jesus fez com esses dois só por aí, quando você tá, não, vivo eu e Jesus aqui na minha, tal. Não, Jesus está mostrando para eles que é necessário, é importante a comunhão, é importante estar juntos. Então, freia um pouquinho, respira aí e pensa nisso, como o coração daqueles dois queimou com a palavra sendo explicada para eles, certo? Mas os olhos abriram quando eles viram Jesus partir o pão, ao comer junto, ao ver a coisa física, material, palpável, né, entre eles. Não era só teoria, a vida de discípulo de Jesus tem que vir acompanhada com uma vida prática, né? Então isso tanto para a gente pensar na nossa relação com Deus e como nós estamos lidando com a igreja que Deus nos colocou, porque Deus nos colocou numa igreja local. Mas isso é fixo para sempre? Não, você pode de repente ir para outra. Mas será que não temos muitos de nós que estão assistindo aí, muitos aqui no Face aqui da igreja, muitos que vão assistir em algum momento, que estão ali flertando com a igreja, nem namora, né? Dá uma
Ei, aqui, dá uma, ei, ali, mas nunca cria um compromisso em nenhum lugar. Casa logo com essa igreja, mas que seja uma igreja séria, que exponha a palavra e ela tenha Jesus como centro, como o supremo pastor dela, em cima dessa liderança que você está pensando aí, tá, meu irmão? Mas será que a gente não tá também muito pinga-pinga, né? E vai numa igreja, vai em outra, e agora durante a quarentena, a pandemia, o que tá dando de tentação no coração de um monte de gente é falar: eu faço meu culto a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu de meia, de pantufa, com o pé pra cima, eu ligo e vejo. Tá tudo no YouTube. Me deixa aqui, me deixa quieto. Será que a gente não está tentado a isso, né? De não ter uma igreja local e ficar ali poliigrejado ou desigrejado? Poli é o que vai pulando de uma para o outro, né? Nunca assume o compromisso de estar numa só. Você não é obrigado por lei, nem por Jesus, a ficar numa até que você morra. Mas Deus te chama para o compromisso com uma assim. Então, chegou o tempo, sentiu que chegou o tempo, Deus está mostrando. Não é porque você vai fugir para ninguém tratar do seu pecado, não, e vai começar uma nova história que ninguém sabe. Você, uhul, ninguém vai me encher aqui. Se não for por causa disso, que deixa o Espírito te levar para outro corpo local e você assente ali, e que fique ali, crie raízes. Por quê? Porque é no partir do pão que os nossos olhos se abrem. E não é algo místico aqui que eu estou falando, tá? Não é algo místico. Outono. Tempo seco. Não estamos falando de algo místico. Estamos aqui há 6 minutos no final. Nós estamos falando de algo que Deus quis que acontecesse. Ele sempre se preocupou, sempre mostrou, do começo ao fim da Bíblia, em criar um povo, não em criar, salvar pessoas avulsas para deixar elas avulsas nas suas histórias avulsas. Lembra? Até a mensagem, ela é uma só e ela conduz para uma coisa só e é a redenção da humanidade através de Jesus. Nós temos uma história, né? Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o homem seja salvo, conheça Jesus, se renda, né? Admita-se pecador e creia em Jesus. Mas a gente quer criar um monte de história. Não, eu sou o protagonista da minha. Né? Claro, aí não tem igreja mesmo para você, porque daí você vai querer ficar só no seu canto. Porque o corpo local, igreja, né? Então, tem uma igreja, um corpo universal, né? Que são de todos os cristãos. Nós fazemos parte de um corpo e Jesus é a cabeça desse corpo maior. Mas tem a igreja local que é representação física, material disso, perto e do seu lado. É onde Deus te quer. Neste lugar é o lugar que você vai quebrar o pão, que você vai ter seus olhos abertos vez após vez. E, de novo, não é algo místico. Lembra como Jesus falou que isso era o pão quebrado ali na ceia, né? Era o partir do corpo dele, o quebrar, o moer dele em favor dos outros, né? Mas você lembra também que ele falou para fazer isso em memória dele? Não é só celebrar a ceia, eu sei que não é pouco. É lindo e é uma maravilha que a gente faça eternamente até que Jesus venha ou nos chame. Mas não é apenas essa parte de celebrar. Ele fala para que a gente faça isso, né? Façam isso em memória de mim, que é o quê? Quebrem-se uns pelos outros. E não tem lugar para você viver isso melhor do que a igreja. Não tem. A igreja não é de gente perfeita, a igreja é lugar de gente que é pecadora, como você, salva por Jesus, que está num processo de transformação progressivo, né? Tem seus altos e baixos, cada um tem sua velocidade ali na transformação, e é nesse lugar que você é partido uns pelos outros, né? É nesse lugar que não tem mais, mas eu gosto de tal música e do meu jeito, não tem mais isso. Mas eu gosto de piano e só piano. Pois é, tem que ver o que é o corpo agora e está na hora de você ser quebrado em favor dos seus irmãos, né? Mas eu gosto de guitarra, eu gosto de rock ou jazz ou tá.
Mas aí, como é que as pessoas, pro bem do corpo, como é que as pessoas vão serem edificadas com os tipos de música que eu gosto, que às vezes é muito quebrado para elas? Como é que isso vai ser edificante para elas? É na igreja que a gente se quebra uns pelos outros, os nossos olhos se abrem, porque a gente vai se ver pecador. Na hora não, mas eu gosto, eu não quero dar do meu tempo, não. Eu quero ficar quieto na minha, não vou discipular ninguém, não. É aí que você vê, você tem os olhos abertos, porque você está num corpo, e aí, né, é necessário que você vá em direção de alguém, e aí você está vendo que você precisa ser quebrado. E ou você vai, e sendo quebrado, você vai e tem os olhos abertos, né? Nossa, caramba, Jesus fez algo incrível. Ou você não vai, mas você vai saber que você está pecando, que você está tendo dificuldade aí com essas coisas. A igreja é o lugar para isso, igreja local, certo? Um grupo de pessoas que se conhecem, que se reúnem com constância, né, debaixo de uma liderança, mas todos como um corpo, eles vão numa direção só, que é onde Jesus os leva. Ao partir do pão, os olhos desses dois discípulos foram abertos. Comunhão, né? Deixar-se, né? O negar-se a si mesmo. Seguir Jesus também, você vai negar a si mesmo e vai deixar a preferência para o seu irmão. Você vai abrir espaço na tua agenda para dia que você queria ficar quietinho na sua lá, de pantufinha, de boa, dormindo, mas você vai abrir espaço na tua agenda. Você vai se negar, você vai se doar, e é em cada uma dessas ações, as de negação e aquelas que você de repente é abraçado, é amado, e é amado como nenhum outro lugar, né? Deveria ser assim, tá? Né? Porque se a gente se entende pecador, quando o nosso irmão cai no pecado mais, nossa, aquele pecado, e é amado como nenhum outro lugar, por nenhuma outra pessoa seria amado, os nossos olhos se abrem, certo? Para encerrar, eu lembro que eu estive numa viagem, né? E aí eu vi, nessa viagem, durou uma semana e pouquinho, eu tive o privilégio eu pude acompanhar algumas pregações. E aí tiveram algumas num evento e tiveram outras em outros lugares. E as que eu vi no evento que eu estava, eu não vi em nenhum momento é, Jesus. E eu estou falando de igreja evangélica. Eu vi muita coisa acontecendo. Eu vi muito vi, né? Eu vi, o mover de Deus, olha isso que está acontecendo, tal. Opa, é para acabar. Então isso aí era para acabar. Eu vi muito mover de Deus, muita coisa assim. Em vários dias não vi nenhuma vez o nome Jesus ser citado. E aí algumas outras, numa pregação eu vi. E aí eu falei, nossa, e em outras eu não vi. E aí eu estava numa igreja, numa que também não se falou de Jesus, não teve pregação, não teve um monte de coisa acontecendo, mas de repente no culto, de repente, né? Uau! Não foi de repente no culto, mas naquele culto ali que eu não, né? Podia ser um dia diferente, tudo bem, né? Eu posso ter pego fora de contexto aquela igreja. Mas naquele dia, naquele domingo, não teve pregação assim, não vi Jesus, nada. Foi muita coisa, uns testemunhos, muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. Mas aí chegou no momento, porque estava na liturgia deles, de ter a ceia. E aí, ao ministrar a ceia, a gente recebendo os elementos, né, o suco de uva, o pão. Aí meu coração, que já estava muito aflito por causa de todos esses dias que eu basicamente não tinha ouvido falar de Jesus, eu muito aflito. E aí naquele culto com a ceia, com o elemento, né, pão e vinho, né, pão e suco de uva, finalmente, né, finalmente eu ouvi falar do sacrifício de Jesus por mim, pelos meus irmãos, por você. E era algo tão simples, que era a ceia. Eu falei, nossa, naquele momento me caiu assim, né? Acho que Deus me deu o privilégio de entender uma coisa, né? De nós somos tão falhos e a gente quer fazer cada coisa, a gente falar de tanta coisa e nossa, a gente vai para tanto lado, para tanta coisa,
que Jesus fica o último até dos cultos. Só que Deus ainda colocou um mecanismo lá, falou, ó, celebrem sempre a ceia e deixa comigo, porque vocês são vacilões. E aí parece que naquela coisa tão simples, mas tão fácil de enxergar, de novo o evangelho vem à tona e você fala, ufa, porque a pessoa pregou qualquer coisa, menos Jesus, mas aqui nos elementos, eu tenho pão, eu tenho um suco de uva, a mensagem está aqui na minha frente, meu coração queima de novo, meus olhos são abertos, porque eu vejo que Jesus se deu por mim, Jesus se deu por você. Ele se derramou por nós, para nos reconduzir a Deus, para que nós tivéssemos olhos abertos e pudéssemos ensinar os nossos discípulos, que farão discípulos também, que Ele é o único Salvador. É isso, gente. A mensagem, ela faz o coração queimar, mas a comunhão, estar juntos, né? Viver Jesus no dia a dia, como igreja, como família, é o que abre os olhos dos discípulos. Isso vai para evangelismo, né? Como se evangeliza, como a pessoa vai crer em Jesus para a salvação? É a mensagem das boas novas. Qualquer lugar da Bíblia, você tem que levar para as mensagens das boas novas, né? Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas como é que discipula, Rafa? Aqui você está falando que é um papo de discípulo. Como discipula? Então, com a mensagem das boas novas. Não, mas a pessoa está lá naquele momento de vida, eu sei, caminha com ela naquele momento de vida. Tem coisas que vocês vão conversar, você vai ensinar a pessoa na prática várias coisas, mas o assunto principal, onde quer que você esteja na Bíblia, são as boas novas de Jesus. Menos peso de você tem que. E olha o que Jesus fez, olha o que a gente acabou de aprender nesta semana, nesse mês na nossa vida, ó meu discípulo, meu irmão amado. Olha como a gente falha nisso, mas Jesus cumpriu tudo. São as boas novas sempre. E no aconselhamento, boas novas. Então, mas a gente precisa estar em comunhão, a gente precisa ter esse lastro de amizade e viver junto, irmandade e partir o pão junto, para que nossos olhos sejam abertos. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de nós. Pai, nós pedimos, por favor, para que o Senhor continue aquecendo o nosso coração com a tua palavra, preparando novos e novos discipuladores com coragem e ousadia, Senhor, que teu Santo Espírito esteja habilitando a cada um de nós a viver com mais um, com mais outro discípulo, aqui da igreja mesmo, e que isso demonstre lá na frente, Senhor, que foi o Senhor mesmo que fez cada um de nós crescer, tanto o mestre quanto o discípulo. E pedimos para que o Senhor, em cada um desses encontros, abra os nossos olhos. E nós pedimos muito para que o Senhor, por favor, abrevie essa pandemia, para que o teu corpo, cada igreja, Senhor, cada grupo aí local, possa estar reunido de novo, porque faz muita falta partir o pão junto, se abraçar, olhar um para o outro, Senhor. Pedimos isso confiando que o Senhor é soberano sobre tudo e nos transforma dia após dia segundo a imagem de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Tchau, tchau.